Olá, meus caros jovens, estamos aqui de volta para darmos continuidade ao nosso curso de eletricidade. Hoje nós vamos ver algo muito importante na eletricidade, que é a força elétrica. Como que as forças interagem entre cargas elétricas. Essa força elétrica, vocês já estudaram força lá no primeiro ano, em mecânica, nas leis de Newton. Lá tem uma fórmula para calcular a força. Lá é massa. Aqui é carga elétrica. A matematização é diferente. Mas tem algo que nós precisamos entender muito bem, que o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, vale aqui também na eletricidade. As cargas elétricas, vocês já viram, é importante você relembrarmos aqui a aula passada, que nós vimos que cargas de mesmos sinais se repelem. Então, e cargas de sinais contrários se atraem. Então, carga positiva com carga positiva se repele. Carga negativa com carga negativa se repele. Agora, carga positiva com carga negativa, elas se atraem. A atração ou a repulsão delas é através de uma força, existe uma força de interação entre elas, e é isso que nós vamos determinar agora, como calcular essa força. Essa força é calculada através da lei de Coulomb. É um francês, em homenagem ao cara que descobriu cientista que descobriu essa equação matemática, e ele era um engenheiro militar, foi para a Índia, e quando voltou se dedicou aos estudos da física e da eletricidade, e deu essa grande contribuição para a ciência. Vale lembrar também aqui que nós vamos trabalhar com cargas pontiformes, como se fosse um ponto. Então, vocês já têm ideia do que é isso. Então, vamos lá? Novos tempos, novos costumes. Bem, então vamos lá. Nós temos aqui, nós vamos colocar aqui duas cargas iguais, para nós vermos a equação da força elétrica. Então, você tem que entender aqui uma coisa. O Coulomb, quando ele fez as experiências, para encontrar aqui a equação, ele levou em conta que essas cargas estão em módulo. Então, você não precisa se preocupar com o sinal nesse momento, porque você já sabe que cargas de mesmos sinais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Então, ele fez vários testes, e chegou à seguinte conclusão, que a força que existe entre essas cargas, primeiro você tem que entender aqui o seguinte. Pela terceira lei de Newton, essa carga Q1 faz uma força nessa carga Q2. Pela ação e reação, essa carga Q2 faz uma força de reação na carga Q1. Então, assim ele determinou a equação da força elétrica. E ele chegou à conclusão de que ela é dada pelo seguinte. O produto dessas duas cargas em módulo, o módulo dessas duas cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Veja que elas estão a uma certa distância uma da outra. Então, aqui você tem o que nós chamamos de equação da força elétrica, ou simplesmente lei de Coulomb. Como eu já havia falado antes. Bom, então você pode observar aqui. Aqui
tem uma constante K, que é chamada de constante eletrostática. Esse K, essa constante, esse K, ele depende do meio. Mas nós costumamos usar, na maioria dos casos, o que nós chamamos constante no vácuo. E essa constante no vácuo, ela é aproximadamente igual no ar. Então, você costuma encontrar essa constante e ela tem um valor aproximado de 9 vezes 10 elevado à nona. Qual é a unidade de medida aqui? Newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Vem de isolar o K nesta equação e encontrar distância vezes distância dá metro quadrado. Isso aqui são unidades do Sistema Internacional de Medidas. Você, então, tem aqui a lei de Coulomb, que é a lei que estabelece a força existente entre cargas. Vale salientar aqui que nós estamos trabalhando como se essas cargas fossem pontiformes, ou seja, se elas fossem apenas concentradas em um ponto. Vamos agora ver algumas situações que podem ocorrer para você entender melhor a utilização dessa equação. Observe aqui a seguinte situação. Imagine que você tem, igualzinho ao caso anterior, só que agora aqui eu vou chamar aqui essas duas cargas de quê? Teria o mesmo valor, a uma distância d. Então, você já viu que a força aqui seria K, que multiplica o módulo de Q vezes o módulo de Q dividido pelo quadrado da distância. Então, quando eu tenho duas cargas Q a uma distância D, você tem a força F. Aqui, esta força, geralmente nós colocamos... Opa, desculpa, não é aqui. Então, aqui você tem a força F. São duas forças iguais aqui no caso. E ela tem uma flechinha em cima para dizer que ela é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Então, aqui você tem a lei de Coulomb. Agora, vamos imaginar, criar uma segunda situação. Eu vou permanecer com a mesma distância entre as cargas e vou dobrar uma das cargas. Uma permanece igual ao caso anterior e vou dobrar uma das cargas para ver o que acontece. Vou pegar esses dados e jogar aqui quando elas... Então, vamos ver aqui. F será igual a K, que multiplica 2Q vezes a outra carga Q, em módulo. Lembre-se que isso aqui é módulo. O resultado vai ser sempre positivo. Tanto faz eu colocar as barras aqui ou colocar os dois na mesma barra aqui, ó, que não vai ter problema, é o mesmo resultado, dividido por D ao quadrado. Observe que aqui agora, ó, você observa uma primeira situação, análise da lei de Coulomb. Você vê que a força ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas o que significa isso? Significa que quando estas cargas aumentam, a força vai aumentar proporcionalmente. E quando as cargas diminuem, a força também diminui proporcionalmente. Então, essa situação aqui é diretamente proporcional com o numerador e inversamente proporcional ao denominador. O que significa isso? Que quando a distância aumenta,
a força entre elas de interação diminui. Dá para você perceber isso, se você afastar a uma certa distância, vai aumentando a distância, a força vai diminuindo. E ela diminui com o quadrado da distância. Então, e a recíproca é verdadeiro. Se a distância diminui, a força aumenta. Porque isso aqui está no denominador, esse número vai dividir por esse. Quanto maior for esse valor aqui, menor vai ser esse. E o inverso também, quanto menor for esse valor aqui, maior vai ser aquele lá. Então, preste atenção aqui, ó. Você observa agora que aqui o numerador, essas cargas aqui, vai ser multiplicado por 2. É a mesma coisa antes lá, ó. Q, e agora está multiplicado por 2. Então, essa força aqui vai dobrar. Então, isso aqui agora vai implicar que se eu dobrar uma das cargas, a força vai dobrar, então vai ficar 2 Fs. Então, essa força agora vai ser 2 Fs. E você poderia perguntar, então essa carga aqui poderia fazer mais força sobre esse aqui? Não, pela terceira lei de Newton, as forças são iguais em intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, eu dobrei a carga, dobra a força. Vamos ver agora outra situação. Eu vou dobrar as duas cargas. Poderia triplicar também, tanto faz. Veja que a distância permanece a mesma. Vou usar a mesma equação. F é igual a K. Agora eu vou colocar aqui 2Q vezes 2Q em módulo dividido pelo quadrado da distância. Você vai observar agora que isso aqui vai ficar assim, ó. K, que multiplica o módulo de 4Q vezes Q, dividido por D ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o que nós concluímos? Que, ó, isto aqui com o D ao quadrado, que é a mesma equação anterior, é F. Então, isso aqui agora vai ficar 4Fs. Então, o resultado aqui vai ser 4F. Então, eu quadripliquei aqui as cargas, a força vai quadriplicar, 4F. Agora, nós vamos criar uma quarta situação diferente das outras. Aqui eu vou mudar a distância. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dobrar a distância. Poderia ser triplicar, quadriplicar, tanto faz. Agora, aqui as cargas vão permanecer as mesmas. Lá eu permaneci com a distância a mesma e mudei as cargas. Agora eu vou fazer o contrário. Vou ficar com as cargas iguais e vou dobrar a distância. Então vamos ver o que vai ocorrer aqui. Nós vamos ter F igual K, que multiplica aqui Q vezes Q em módulo, dividido por 2D ao quadrado. O numerador não vai se alterar. Então você vai ter K, que multiplica o produto Q vezes Q, dividido por 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Você observa que isto aqui é F, tá lá, ó. Só que ela vai estar o quê? Dividido por 4. Então, veja, eu dobrei a distância, a força já ficou dividido por 4. É 1/4 do que era antes. Então, ficou aqui, ó, F sobre 4. Então, veja, eu aumentei a distância, a força diminuiu. Eu dobrei a distância, a força já ficou só 1/4. Vamos fazer o contrário, eu vou diminuir, vou mudar a distância, agora eu vou, em vez de aumentar, eu vou diminuir para metade, tá aqui, D sobre 2. Então, você vai no mesmo raciocínio lógico. K, que multiplica, aqui a carga vai permanecer a mesma. Produto das cargas
em módulo dividido por D sobre 2 ao quadrado. É simples isso aqui. K que multiplica o produto das cargas, permanecem as mesmas, dividido por D ao quadrado, fica D ao quadrado, 2 ao quadrado, o denominador fica 4. Mas você aprendeu que para resolver esse tipo de equação, o denominador é D ao quadrado sobre 4. Você conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Não foi assim que você aprendeu? Então vai ficar assim, ó, o produto das cargas. Aí você conserva o numerador, divide pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de D ao quadrado sobre 4? Aí passa a multiplicar, fica 4 sobre D ao quadrado. Aqui, ó. E isso vai resultar em quê agora? Vai resultar no seguinte, ó. Eu vou colocar bem aqui. F será igual a... que o numerador vai ficar assim. 4 que multiplica K, o produto das cargas, dividido por D ao quadrado, ó. Tá aqui o D ao quadrado no denominador, esse 4 eu passei para cá, que é um número, uma constante, aí aqui permaneceu o mesmo. Então, quem é isto aqui? Isto aqui é a força F, ó. Então, isso aqui vai ser igual a F, 4F. 4F, ó, isso aqui é F. Então, eu diminuí a distância pela metade, a carga, a força entre elas quadriplicou 4 vezes. Então, aqui, ó, 4F. 4F. Então, tome cuidado quando você olhar, utilizar esta equação, porque ela é diretamente, lei de Coulomb, a força de interação entre as cargas são diretamente proporcionais às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E isso tem reflexo porque ela cai repentinamente, porque é com o quadrado da distância. Eu quero aproveitar aqui e mostrar para vocês como fica o gráfico da força elétrica em função da distância. Então você já viu aqui, ó, viu que quando a força é F a uma distância D, quando eu dobro a distância, a força fica 1/4 da força. E assim vai, ó. Então, o gráfico aqui, ó, é esse aqui, cai repentinamente para cá e vai vir para cá. Então, aqui é só para você ter uma ideia do gráfico da força elétrica em função da distância. E isso é importante, às vezes, os vestibulares podem cobrar isso de você. E eu quero chamar aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, lei de Coulomb, o gráfico da força elétrica em função da distância. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a seguinte situação. É muito comum ser cobrado em questões de vestibulares para você fazer uma análise da força elétrica com a força lá da mecânica. Então, olha só, está aqui a equação da força elétrica e você aprendeu lá no primeiro ano a lei da gravitação universal de Isaac Newton. E aqui para relembrar para vocês, lá a força é massa. Então você tem aqui um planeta, corpo celeste de grande massa, e eu estou colocando um aqui que tem uma grande massa, um outro uma massa menor, vamos supor Terra e Lua, por exemplo. Qual é a força de atração entre elas? Elas estão a uma certa distância B, D, e a equação da gravitação universal é dada aqui, F
igual a G, que é a constante da gravitação, o produto das duas massas dividido pelo quadrado da distância. Observe a semelhança que é entre essas duas equações. Cai com a distância, tem uma constante, só que aqui é chamado de constante eletrostática, e aqui é constante da gravitação universal. Aqui é massa e aqui é carga elétrica. Essa é a grande diferença. Outra grande diferença que eles costumam cobrar, por isso que está se colocando isso aqui para você entender. Essa aqui foi encontrada pelo Newton antes dessa aqui, 1600 e alguma coisa por aí. Então, olha só, o que ocorre? Não sei exatamente, 1600, foi no final de 1500, alguma coisa. Então, olha só, não, acho que era 1600. Então, observe aqui a seguinte situação para você entender. Esta força elétrica, ela pode ser de atração ou de repulsão, depende das cargas. Se ambas foram do mesmo sinais, elas vão se repelir. Se ambas forem de sinais contrários, então elas vão se atrair. Então ela pode ser de atração, essa aqui pode ser de atração ou pode ser de repulsão. Mas a lei da gravitação universal, ela não tem repulsão, ela é só de atração, ó. Então essa é uma grande diferença entre essas duas equações, tá? Elas são semelhantes, se você observar aqui, mas a força, a lei da gravitação universal, ela é só de atração, e essa aqui pode ser de atração e de repulsão. Tá entendido até aí, meus caros jovens? Bem, pessoal, agora vamos ver um exemplo da aplicabilidade da lei de Coulomb. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui uma carga Q1, cujo valor é esse aqui. 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 microcoulomb. Temos uma carga Q2, cujo valor seria 4 vezes 10 a menos 2 microcoulomb. A distância entre essas duas cargas seria de 50 centímetros. Vamos considerar a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nono newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Quero saber qual é a força elétrica entre essas duas cargas. Então, vamos só materializar aqui o que você teria. Como essas duas cargas são positivas, então elas teriam, seria força de repulsão. Então, para você entender aí o raciocínio. Aqui elas estão separadas por uma distância D. Aqui você tem uma carga Q1, aqui você tem uma carga Q2. Então, vamos calcular a intensidade dessa carga. Então, vamos ver lá. Nós vamos usar a lei de Coulomb. Então, primeira coisa que nós temos que resolver aqui. Microcoulomb, centímetros, não são unidades do sistema internacional. Unidade do sistema internacional é metro, é newton, é coulomb, nesse caso aqui. Então, microcoulomb, eu já dei na aula passada, você vai pegar esse valor aqui, 1,0 vezes 10 a menos 2, e vai multiplicar pelo valor do micron. Micron é 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai nos dizer que
essa carga Q1, ela vai valer 1 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb. A mesma coisa vai ocorrer aqui, ó. Eu vou pegar este valor, multiplicar por 10 a menos 6, que é o valor do micro. Aí eu transformo para coulomb. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 8 coulomb. Você sabe que 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro, 0,5. Eu também, se quiser, só para facilitar os cálculos lá na frente, meio também pode ser colocado em forma de fração. Aqui as unidades já estão no sistema internacional. Então vamos lá. Força F é K, que multiplica o produto das cargas Q1 vezes Q2, dividido pelo quadrado da distância. Portanto, a força F será K, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de, qual é o valor da carga? 1,0 vezes 10 a menos 8, vezes 4,0 vezes 10 a menos 8, dividido por quem? Pelo quadrado da distância. Quem é a distância? Eu posso tanto usar esse valor como esse que não vai alterar. Eu vou usar meio, 1 sobre 2 aqui, na forma de fração, para facilitar. Você vai ver como vai facilitar lá na frente. Ao quadrado. Então, aqui nós temos 9, vamos repetir aqui. 9 vezes 10 a nona. Aqui, 1 vezes 4 vai dar 4. Vezes 10 a menos 8. Com 10 a menos 8, produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 8 com menos 8 dá menos 16. Meio, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Agora, vamos dar o próximo passo. 9 e 4. 9 vezes 4 dá quanto? 36. Então, nós temos aqui, ó, F igual 36 vezes 10 elevado a esse por esse, potência por potência. Então, fica assim, 10 elevado a 9 menos 16, dividido por 1/4. Isso aqui será igual a 36 vezes, aqui, 9 menos 16 dá quanto? 10 elevado a menos 7. Aqui você está dividindo uma fração. Quando você divide por uma fração, você já viu aí que, para resolver isso aqui, você multiplica pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de 1/4? É 4 sobre 1. Então, agora isso aqui vai ficar igual. 36 vezes 4 vai dar quanto? 144 vezes 10 elevado a menos 7. Dividido por 1 é ele mesmo. Bom, a resposta é essa aqui, mas ela não deve ser dada dessa forma, porque nós temos que colocar no padrão científico. Então, o número que multiplica essa potência aqui tem que ser um número entre 1 e 10. Então, esse número aqui, eu tenho que transformá-lo. Então, o que vai acontecer? A força F será igual a... Eu vou repetir aqui o 10 a menos 7 para você não se confundir. Vou repetir ele aqui. Então, como é que eu escrevo esse número aqui entre 1 e 10? Eu não vou alterar o número, apenas a forma de escrever. Então, olha só, 1,44 é um número entre 1 e 10. Eu não posso dizer apenas que 144 é 1,44. Então, isso aqui é a mesma coisa de multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado. Então, 100 vezes 1,44 é 144. Eu não alterei esse valor aqui, ó. Apenas mudei a forma de escrever. Então, se você for olhar,
esse número vai ser igual. F igual 1,44 vezes 10 elevado a menos 5. Unidade de medidas. Newton. Força é dado em newtons. Portanto, esta é a nossa resposta deste nosso exercício. Ok? Mãos à obra agora. Trabalhar. Tchau. Então, meus caros jovens, vimos na aula de hoje como se calcula a força elétrica através da lei de Coulomb e fizemos um exercíciozinho simples. Agora é trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é muito importante nos concursos de vestibulares, Enem, e não tem como correr disso aí. Se você encontrou dificuldade, volta lá, faz uma revisão, tira dúvida. O princípio é esse aí. Um abraço e até a próxima aula.